continuidade àquilo que nós ouvimos, e certamente Deus, quando ele estava pregando aqui, foi uma mensagem, irmãos, todas foram muito boas, né? Obviamente, todas têm os seus propósitos, mas a mensagem do pastor Carlos Henrique, ela foi muito didática, né? Eu acho que só faltou desenhar, né? Porque ficou muito clara o Deus por nós, o Deus conosco e o Deus em nós. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículos 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz o texto: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual é esse homem, e quando a gente fala homem, estamos falando do gênero, né? O gênero humano, ele precisa ser o ser espiritual. Amados, alguém já ouviu falar de um bairro em São Paulo chamado Capão Redondo? Alguém já ouviu falar de Capão Redondo? Já ouviu falar? Já ouviu falar de um bairro chamado Itaquera, onde tem um estádiozinho lá, um campinho de futebol? Um outro bairro chamado Jaçanã, famoso, né? Moro em Jaçanã, já ouviram essa? Esses bairros, eles ficam basicamente a 30 quilômetros do centro de São Paulo, que é a Praça da Sé, o Marco Zero, né? Se você já foi para São Paulo, conheceu a Praça da Sé lá, Marco Zero, que é o centro, né, da cidade de São Paulo. Esses bairros, eles, Capão Redondo, Itaquera, Jaçanã, eles ficam aproximadamente a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Agora eu pergunto para você, quem nasce no bairro do Capão Redondo, quem nasce no bairro de Itaquera, quem nasce no bairro, quem mora nesses bairros, eles podem se considerar que eles são paulistanos, que eles são moradores de São Paulo? Sim ou não? Sim. Olha, eles moram em São Paulo. Está certo que moram longe do centro de São Paulo. Mas eles não deixam de ser paulistanos. Eles não deixam de fazer parte daquela cidade. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque, irmãos, existem pessoas que elas têm um relacionamento com o Espírito Santo, sabem das ações do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo, às vezes dão lugar para a ação do Espírito Santo, mas esse Espírito Santo habita perifericamente na vida da pessoa. Ele não está, se você fosse um São Paulo, uma cidade de São Paulo, ele moraria no seu Capão Redondo, no seu Jaçanã, no seu Itaquera. Que, apesar de ele estar com você, ele estar e habitar em você, ele não habita sendo o centro da nossa vida. E a esses homens, a Bíblia dá um nome, que está na primeira carta de Coríntios, logo após, no capítulo 3, no versículos 1 a 3. Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, ou seja, porque o Espírito não está no centro, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pode suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o que diz o versículo 3. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O apóstolo Paulo falou assim: você conheceu a Cristo, você recebeu o Espírito Santo, mas ainda está contaminado por ciúmes, por contenda, por briga, não consegue fazer com que esse Espírito se centralize na sua vida. Você não é espiritual, você é carnal. O primeiro texto que nós lemos fala do homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que nasceu sem Cristo, não conhece a Cristo. O homem espiritual é aquele que o Espírito domina, é o centro da vida dele. Mas o homem carnal é aquele homem que tem o Espírito, que conhece o Espírito. Você vem na igreja, você louva, você chora, você se emociona, você busca, mas você não deixa o Espírito Santo tomar o controle da sua vida.
ser o centro da sua vida. Se o Espírito Santo fosse cantar uma musiquinha para você, sabe qual que ele ia cantar? E obviamente você não é uma acusação pessoal, né? É uma forma generalizada. Ele ia cantar assim: moro em Jaçanã. Ele ia morar no Jaçanã da sua vida, a 30 quilômetros do centro. Por quê? Porque ele quer ter uma vida centralizada. Por isso, amados, muitas pessoas vivem caindo nas ciladas do inimigo. Não porque não deixa o Espírito Santo sentar na cadeira das suas decisões. Muitas vezes, até permite que ele se assente, mas na hora das decisões, ele pede que ele se retire, porque prefere ouvir a carne do que o Espírito. Existe uma cadeira nas nossas vidas, chamada cadeira das decisões. Eu já vi um sketchzinho na internet sobre isso. Que está dentro de nós. E que reina na nossa vida. E ela toma as decisões na nossa vida. É essa cadeira, quem está sentado nessa cadeira, ela toma as principais decisões da nossa vida. E nós, irmãos, como conhecedores da palavra de Deus, sabendo que o Espírito Santo é a melhor direção para as nossas vidas, nós convidamos o Espírito Santo para sentar nessa cadeira. E é Ele que está sentado na vida de muitos de nós. Nós sabemos que aquele lugar é dele, ou você não sabe. Se você não soubesse, você não estaria aqui. Ou então você esteja procurando isso. Mas lá na cadeira de decisões da sua vida, é o Espírito Santo que você gostaria que tivesse, e às vezes até coloca. Só que, irmãos, quando chega a hora de tomar a decisão verdadeiramente, principalmente as mais importantes, quando chega a hora da negação das coisas que o corpo gosta, das coisas que o corpo pede. Hoje de manhã na escola bíblica nós falamos uma coisa muito interessante também. É interessante se eu perguntar assim: quem quer ir para o céu? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Pode levantar de verdade. Agora. Quem quer ir para o céu agora? Nesse momento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você pensou, você respondeu pelo Espírito. Mas quando eu falei agora, quem tomou a sua vida foi sua carne. Porque às vezes nós não deixamos que o Espírito Santo decida por nós. Então, na hora de uma decisão, de tomar a decisão do negue-se, que eu preciso negar, já viram aquela brincadeira da dança das cadeiras? Quando vai sentar um, faz assim, dá uma jogada para o lado, né, da pessoa. Aí, na hora dessa decisão, eu sento na cadeira da decisão. E aí as decisões são tomadas através da minha carne, daquilo que aquilo que não vai negar, não, aquilo que não vai satisfazer o meu espírito, mas satisfazer a minha carne. O cristão, quando ele não é espiritual, e ele pode ter o espírito, ele é uma pessoa carnal. Porque o espírito está nele, mas perifericamente nele. Habita nele, mas não habita no centro dele. Se a palavra de Deus diz que o Espírito habita em nós, não é uma mentira. A palavra de Deus é verdadeira. Ela fala que o Espírito habita em nós. Só que ele precisa estar no centro da nossa vida. É ele que tem que tomar as nossas decisões. E eu preciso então deixar a cadeira das decisões. E quando houver a hora de tomar uma decisão por qualquer área da minha vida, eu preciso ouvir o que o Espírito está dizendo. A pergunta é: quem toma as principais decisões da sua vida? Quando você é chamado a negar qualquer coisa, quem que toma essas decisões na sua vida? Porque as decisões, irmãos, do Espírito, muitas vezes não agradam a nossa carne. Muitas vezes essas decisões do Espírito são contrárias à nossa vontade. Quem quer ir para o céu? Eu? O Espírito? Agora não. A carne. Eu tenho coisas para fazer aqui. Eu tenho coisas para decidir. Irmãos, e não é óbvio, se fosse espiritualmente falando, que nós queríamos ir para o céu agora? Deixar tudo. Isso espiritualmente é a decisão clara e óbvia. A decisão é fazer, a decisão certa é fazer a coisa certa. Mas por que, pastor, eu faço errado? Porque você tira o espírito do centro e toma as suas próprias decisões.
Então hoje, irmãos, nós vamos fazer um convite para o Espírito Santo. Que ele tome um lugar de honra na nossa vida. E de lá, nunca mais saia. Existe um homem, na palavra de Deus, muito conhecido. Por duas coisas. Porque ele era um cobrador de impostos e porque ele era bem pequenininho. E ele chamava-se Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ou seja, ele era do povo judeu, mas ele era homem natural. Jesus, para ele, não era nada, porque ele não cria Jesus como filho de Deus, como profeta. Mas, uma terceira característica de Zaqueu, ele era curioso. E quando Jesus ia passar pelas ruas da sua cidade de Jerusalém, ele queria ver Jesus. E acho que ele tentou outros métodos de ver Jesus, talvez por ter muito dinheiro. A Bíblia fala que ele arrecadava muito, ele tinha bastante dinheiro, e desonestamente, ele queria, talvez tenha tentado comprar um lugar, mas ver Jesus não era algo que tinha valor financeiro. Então a Bíblia diz que ele sobe numa árvore e ao contrário dele, ver Jesus, é Jesus quem vê ele. E chama Zaqueu. As crianças sabem muito bem, né? A frase, conhecem muito bem o Zaqueu desce depressa. Quem foi criança na escola bíblica, todo mundo já gritou essa frase. Zaqueu desce depressa. E Jesus vai à casa de Zaqueu. A partir do momento que Jesus vai à casa de Zaqueu, Jesus começa a morar. O Espírito de Deus começa a morar em Zaqueu. Mas ainda talvez uma morada periférica. Zaqueu aceita Jesus dentro da casa dele. E amados, o primeiro passo para a vida com Deus é esse: aceitar Jesus dentro da sua casa. Nós acabamos de cantar aqui. Aceite Jesus dentro de você. E como que eu aceito? Através da confissão, através do batismo. Eu falo, quando eu me batizo, eu estou dizendo: Jesus, faz morada em mim. Venha morar em mim. Mas, irmãos, muitas pessoas, elas são batizadas. Elas aceitaram que Jesus more na vida delas. Mas não colocaram Jesus no lugar de honra. Na cadeira das decisões. Então, Jesus, ele tem um tempo lá com Zaqueu. Até que Zaqueu, ele toma uma decisão. E, amados, não tem como falar que essa decisão foi tomada pela carne. Não tem como falar que essa decisão foi tomada pela mente, mas é uma decisão tomada pelo Espírito, que agora toma conta da vida de Zaqueu. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 8 até o versículo 10, vai dizer assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Olha, Zaqueu, imagine, um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos publicanos, eles eram judeus que eram recrutados por Roma para cobrar imposto do povo judeu. Como eles conheciam os judeus que moravam naquele lugar, eles sabiam qual que era a renda daquelas pessoas. Então eles eram cobradores incompassivos de impostos. E nem o povo judeu não gostava deles. Você vê que Zaqueu era tratado como homem pecador. Mas a Bíblia diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, veja o que é a atitude de um homem quando Deus, através do Espírito Santo, toma a vida dele. Quando, irmãos, que alguém em plena consciência, um cobrador de impostos em plena consciência, abriria a mão dos seus ganhos? Quando, irmãos, o cobrador de impostos em plena consciência, ele daria metade da sua fortuna, dos seus bens aos pobres e restituiria a quem ele roubou, ter roubado muita gente 4 vezes mais.
Nós, irmãos, é tão difícil quando nós temos que tomar uma atitude por Cristo. Eu não estou falando nem do financeiro, mas em qualquer área da nossa vida. Quando eu tenho que negar as coisas do mundo, quando eu tenho que falar que eu não quero, que eu não posso, que eu não devo. Mas esse homem toma uma decisão, mas que não é dele. O interessante, irmãos, que quando o Espírito Santo toma a sua vida, você começa a tomar as decisões que não são suas. Pastor, como que eu sei que isso aconteceu? Quando você estranha a decisão que você tomou. Como disse o pastor Jairinho aqui no jantar de casais, quando você tem prazer em orar, tem vontade de orar. Nossa, que as pessoas têm vontade de ficar em casa, têm vontade de descansar, têm vontade de ir para a festa, têm vontade de praticar esporte, têm vontade de brincar, têm vontade... Mas é difícil ter vontade de orar. Nossa, estou com uma vontade de orar que eu não estou me aguentando. É o Espírito Santo que está tomando conta da sua vida. Claro que eu estou dando um exemplo maior, mas existem situações que você vai se estranhar, tomando decisões que você não tomaria se o Espírito Santo não fosse o centro da sua vida. Negando coisas que você não negaria se o Espírito Santo não fosse o centro da sua vida. O pastor Carlos Henrique disse isso. Lá no Velho Testamento, Deus era o Deus de guerra. Jeová Nissi, a nossa bandeira, o Todo-Poderoso, o Deus que lutava pelo povo, que abria o Mar Vermelho, que lançava as pragas do Egito, era o Deus por nós, é o Deus que lutava pelo homem, é o Deus que colocava a coluna de fogo, era o Deus que colocava a nuvem para proteger, era o Deus que fazia encalhar os carros dos reis, era o Deus por nós. Mas aí, esse Deus, ele toma uma forma humana e através de Jesus Cristo, ele vem ser o Deus conosco. Aí ele vem andar no nosso meio, vem ensinar, vem dar o exemplo, vem morrer na cruz, é o Deus conosco. Mas hoje, o Espírito Santo não é mais o Deus por nós, não é mais o Deus conosco, mas é o Deus que está em nós. Essa foi a mensagem de quarta-feira, se você não estava aqui, foi basicamente, claro, muito mais elaborada e muito mais poderosa do que essa pequena explanação que eu dei aqui. Mas o Espírito Santo é o Deus em nós. Mas eu quero falar nesta noite justamente sobre isso. Ele é em você, mas aonde ele é em você? Aonde ele está em você? Aonde ele está em mim? Aonde ele habita em mim? Todos nós aqui somos tementes a Deus. Todos nós sabemos da ação e que o Espírito habita em nós. Eu creio que você não tem dúvida disso. Se o Espírito Santo não está habitando em você, não está em lugar nenhum. O Espírito Santo não paira sobre o ar. Lá no início de tudo, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as faces das águas. Mas hoje o Espírito, a Bíblia diz que ele habita em nós. E se ele habita em nós, ele não está sentado nessa cadeira. Ele está dentro de você, dentro de mim. Mas a pergunta é, aonde está dentro de você? Na periferia? No Itaquera? No Jaçanã? No Capão Redondo? Ou ele é o centro da sua vida? Irmãos, quando o Espírito Santo é o centro da nossa vida, ele controla a nossa vida. Ele não controla só uma área. Ele não controla só um ponto. Quando ele é o centro, quando ele está assentado nas cadeiras das decisões, e ele toma as suas decisões, ele controla todo o seu corpo. Primeiramente, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quando o Espírito Santo está em você, o seu corpo não é mais seu, é dele. Portanto, você não pode maculá-lo, você não pode fazer nada que fira esse corpo, porque ele não é mais seu.
Então vício, droga, prostituição, adultério, tudo isso machuca o corpo. Tudo isso fere o corpo. Meu corpo, minhas regras. Aborto. Não! Porque não é seu. Se é seu, você faz o que você quiser. Você joga no lixo, você enche ele de porcaria, você enche ele de droga, de nicotina, de cachaça, de veneno. Arranca seu filho. Mas não é seu mais. É dele. Ele habita em vós. Então ele domina. É ele que diz o que nós vamos fazer com o nosso corpo. Porque ele habita em nós. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Não sois de vós mesmos. Já não é mais seu. Então, a fazer qualquer coisa que fira o seu corpo, que machuque o seu corpo. O problema é meu. Como é uma frase que a gente sempre ouve, né? Vou reproduzi-la. Meu corpo, minhas regras. Se fosse seu, concordo. É seu, você faz o que quiser. Sabe a história do bully, né? Que guarda embaixo da cama. Ele fala assim, mas embaixo da cama. Eu falei, o bully é meu, guarda onde ele quiser. Mesma coisa. Se o seu corpo fosse seu, estraga ele. Acaba com ele. Detona ele. Mas a questão é que se o Espírito Santo for o centro da sua vida, o seu corpo não é mais seu. É dele. Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Aquilo que você vê não é mais o que você vê, é que o Espírito Santo vê por você. O Espírito Santo não vê pornografia. O Espírito Santo não vê coisas que firam a espiritualidade. O Espírito Santo não vê coisas que destroem o homem por dentro, porque ele é uma luz. Seus olhos precisam ser bons, porque a grande maioria, amados, dos pecados da concupiscência, ela entra através dos olhos. Por isso seus olhos precisam se ler a palavra de Deus, por isso seus olhos precisam ver bons livros, seus olhos precisam ver coisas boas. Os olhos são meus, eu vejo o que eu quero. Não, se fossem seus, tudo bem. Eu quero ver, eu tenho vontade, eu vejo. Não. Tudo bem, se fossem seus, continue-os usando da melhor forma possível, ou da pior forma possível. Mas acontece que quando o Espírito Santo toma você e é o centro da tua vida, não é mais seu. Não são mais seus olhos. São os olhos dele, que vêm através de você. São os olhos do Espírito que começam a olhar e enxergar uma pessoa necessitada. Uma pessoa precisando de ajuda. Às vezes seus olhos naturais não vê. Você vai passar por uma pessoa e vai não ligar para ela. Mas quando seus olhos são espirituais, você vai olhar para aquela pessoa e o Espírito Santo vai falar para você, aquela pessoa precisa de uma palavra, aquela pessoa precisa de alguma coisa, porque os olhos que não são mais seus, são do Espírito, vão enxergar as coisas que são espirituais. Geazi, o servo de Elias, ele tinha olhos carnais. Ele estava morrendo de medo do rei da Síria. Porque o Espírito não estava nele. Aí Elias faz uma oração a Deus, ao Senhor, faz com que os olhos de Geazi sejam os olhos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é isso que o texto bíblico diz, mas dá esse entender, porque ele fala assim, faz com que teu servo veja. E a Bíblia fala que o servo de Elias via homens, cavalos e carruagens de fogo, que protegiam o profeta. Porque é olhos espirituais. Sabe por que às vezes, amados, nós temos medo de muitas coisas, porque não estamos enxergando o livramento. O livramento vem através da nossa visão espiritual. João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que ouvirem viverão. Os seus ouvidos não são mais seus. Você já imaginou, irmãos, na playlist do Espírito Santo, ser a mesma playlist do seu, como é que chama? Do Spotify? Será que o Espírito Santo, a hora que liga lá, eu vou falar uma antiga, né, porque as novas eu estou meio por fora. O Espírito Santo liga para ele, só as cachorras. Mas no seu tem. Toma aqui R$50. O Espírito Santo não ouve essas coisas. Tenho certeza absoluta que na playlist dele não tem isso aí. Se ele domina você, seus ouvidos são dele. E se você faz isso, você fere os ouvidos do Espírito de Deus. Porque ele toma conta do seu corpo. É ele que toma conta dos seus olhos. Você é dele. Provérbios 13, 2, 3. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. A sua boca é boca do Espírito. Eu não imagino o Espírito Santo falando palavrão. Eu no Espírito Santo, imagino o Espírito Santo fazendo fofoca. Eu não imagino o Espírito Santo xingando pessoas. Eu não imagino o Espírito Santo criando contenda. E se ele age através de você, a sua boca não pode fazer isso também. Porque a boca não é mais sua. Ah, eu sou pavio curto. Bateu, eu respondo. Falo mesmo. Se precisar, xingo mesmo. Tá. Onde está o Espírito que domina você? Porque a tua boca não é mais sua. Se o Espírito Santo encheu você, a sua boca é dele. E boca cheia do Espírito, a palavra de Deus diz que quando se reúne fala salmos e hinos. Que a nossa boca saia palavras doces. Como diz o texto bíblico, que as nossas palavras sejam mais desejáveis do que o ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Que isso saia, esta é uma boca cheia do Espírito Santo. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. As suas atitudes não são mais suas. As suas atitudes são atitudes guiadas, ensinadas, instruídas pelo Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Essa é a sua vida, cheia do Espírito Santo. As atitudes eu não tomo porque eu não estou mais na cadeira das minhas decisões. É o Espírito Santo que está na cadeira das minhas decisões. Então, quando eu vou tomar uma atitude, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Senhor Deus, o que devo fazer? Instrui-me. Porque ele diz, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Qual o caminho seguir? Para onde andar? E muitas vezes é esse o momento das atitudes que eu mais tomo e assento na cadeira das minhas decisões. Mas eu preciso, quando o Espírito Santo domina, quando o Espírito Santo enche a minha vida, sou eu que pergunto para ele o que devo fazer. E ele vai me instruir, porque as atitudes não são mais minhas. Eu faço mesmo. Não, você não faz. Não é você. O apóstolo Paulo fala assim, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Como chegar numa mentalidade dessa? Não sou eu que vivo. Não sou eu que sou conselheiro tutelar, não sou eu que sou árbitro de futebol, não sou eu que sou pastor, não sou eu que sou o pai, não sou eu que sou o marido. É Cristo que vive em mim. Porque Ele é o que domina as minhas atitudes. Filipenses 4:8.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você só pensa, a pessoa cheia do Espírito Santo pensa nas coisas boas e de Deus. Existe uma doença muito comum, né? Que é a depressão. E depressão não é frescura. Depressão, o crente não está livre da depressão. Mas quem já passou por isso, sabe que é um turbilhão de pensamentos ruins. Se você permitir que o Espírito Santo domine a tua vida, ele vai sempre trazer bons pensamentos a você. Porque os pensamentos de Deus são agradáveis. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Porque os pensamentos dele são justo, puro, amável, boa fama, com louvor. Se o Espírito Santo domina a tua vida, ele é o centro das suas decisões, ele domina também os seus pensamentos. Não maquina o mal, não pensa em vingança, não pensa em destruição. Automaticamente, esses pensamentos, eles iniciam um processo de vir à sua mente, eles já são dominados pelo Espírito Santo, você vai entender isso mais para o final. E finalmente, 1 Coríntios 2,16, que é a continuidade do texto do homem carnal e do homem espiritual. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Se você deixar o Espírito Santo dominar a sua vida, você passa a ter a mente de Cristo. Agir como o Senhor agir. Fazer o que Jesus fazia. Pastor, mas isso é impossível. Não, justamente é o motivo pelo qual ele veio ser homem, para mostrar que é possível uma vida semelhante a dele, com a mente dele. O apóstolo Paulo está dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que disse, já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim, é o cara que tem a mente, como a mente de Cristo. Por quê? Porque ele é inundado, porque ele é cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17 e 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele, sobre Paulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmãos, esse homem que disse ter a mente de Cristo, que vive não mais ele, mas Cristo vivia nele, era o pior dos seres humanos, era o mais carnal dos seres humanos. Era um homem que era um judeu, que cria em Deus, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, que seguia as leis, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele era completamente carnal, ele tomava as suas decisões, ele perseguia, ele matava, ele destruía cristãos. Por quê? Porque ele queria aquilo. Deus nunca mandou ele fazer aquilo. Deus nunca ordenou ele fazer aquilo. Mas um dia Deus mudou a história deste homem. Teve um encontro face a face com Deus, participou do encontro, foi livre dos seus demônios, curou-se interiormente, e um dia estava lá e recebeu a visita de Ananias, a quem Deus havia enviado, e Ananias coloca as mãos sobre ele, abre as vistas dele, os olhos espirituais, e a Bíblia diz que Ananias profetiza sobre a vida dele, que ele fique cheio do Espírito Santo.
Livro do profeta Ezequiel, irmãos, a partir do capítulo 40, Ezequiel passa a ter a visão de um templo. E não é o templo de Salomão, não é o templo de Zorobabel, é um templo muito maior. Não caberia nos montes de Jerusalém. Aquilo que Ezequiel explana, aquilo que Ezequiel vê, Ezequiel já tinha tido a visão, né, do céu lá no rio Quebar, mas ele tem uma nova visão a partir do livro de Ezequiel, versículo capítulo 40, e ele começa a enxergar um grande templo, começa a enxergar algo sobrenatural. Esse templo nunca foi e nunca será construído porque não é um templo físico. Deus dá uma visão de um templo físico, mas esse verdadeiro templo é um templo espiritual. Atos capítulo 17, versículo 24, vai dizer algo que você não pode esquecer. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas a palavra de Deus diz que ele habita em nós. E ele está dentro de você. Guardado aí em algum lugar da tua alma. É você quem decide aonde ele está. Não ache que o Espírito Santo é como o diabo, que usurpa, que rouba, que arrebenta as portas, mas ele bate. Eis que estou à porta e bate. Se você abrir, eu farei morada em você. E se você entende e sabe que é o Espírito Santo, ele está em você. Mas a pergunta justamente é essa: aonde ele está? Em você, que é templo do Espírito Santo. Ele domina o seu corpo, ele domina os seus olhos, ele domina os seus ouvidos, ele domina a sua boca, ele domina as suas atitudes, ele domina os seus pensamentos, ele domina a sua mente. Então, eu gosto muito desse texto, Ezequiel, capítulo 47. Eu gostaria que você ficasse em pé. Duplo louvor, pode vir aqui em cima. Você não precisa ler, não. Você pode fechar seus olhos. Essa história. Porque depois que Ezequiel tem a visão daquele templo, ele tem uma nova visão. Então esse templo do Espírito Santo é você. E você pode fechar os seus olhos, porque eu quero ler esse texto para você. Assim. Depois disso, o homem fez voltar a entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta do exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Irmão, se o Espírito de Deus, ele habita no seu tornozelo, ele não controla a sua vida. No máximo, alguns passos. Mediu mais 1000, fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Se o Espírito de Deus habita até os seus joelhos, ele não domina a sua vida. Você pode até ter alguma dificuldade de locomoção, mas você se move sem que ele te atrapalhe. Águas que me davam, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Se o Espírito de Deus, ele está na altura dos seus lombos, né? Do seu peito,
você já tem uma boa margem, mas ainda você se movimenta para onde você quiser. Ele não domina você por completo. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deveriam passar a nado pelo rio, a qual não se podia passar. Aquelas águas cobriram o profeta, e agora não era mais ele que se movia, mas era o mover das águas que tomavam o corpo dele. Era o mover das águas que levavam ele para onde bem entendesse. E assim precisa ser o Espírito Santo em nós. É esse domínio que o Espírito Santo só tem em nós. E é essa oração que eu quero fazer com vocês nessa noite. Quero fazer para mim também nessa noite. Que o Espírito Santo não seja como as águas que estão no meu tornozelo, que eu me movo facilmente, que ele só é uma presença na minha vida. Que não esteja só nos meus joelhos, que por mais que ainda eu tenha alguma dificuldade, mas ainda consigo me levar. Que não esteja somente nos meus lombos, na minha cintura, porque apesar de ele ter alguma ação, ainda eu me movo por mim mesmo e eu tomo a cadeira das minhas decisões, e as decisões mais importantes sou eu que vou tomar. Mas que ele seja como as águas que cobriram, e já o profeta perdeu o domínio da vida dele, e já não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. E que o seu corpo, que os seus olhos, os seus ouvidos, que a sua boca, as suas atitudes, seus pensamentos, sua mente, não sejam mais seus, mas sejam dele. Que você possa entender isso. Que qualquer coisa que danifique o seu corpo caia por terra hoje. Coisas que os seus olhos veem e desagradam a Deus, caiam por terra hoje. Coisas que os seus ouvidos ouvem e destroem a tua vida, caiam por terra hoje. Coisas que a sua boca fala, caiam por terra hoje. Atitudes que você não consegue controlar, que o Espírito Santo venha controlá-las. Que os seus pensamentos não sejam mais seus, mas sejam deles. E que você tenha a mente de Cristo. Nós vamos orar, nós vamos louvar, e nós vamos buscar a presença gloriosa do Espírito Santo, dizendo que Ele venha tomar, que Ele venha dominar, que Ele venha encher as nossas vidas.
E assim como Ananias fez com Paulo, Senhor, que o Senhor esteja colocando sobre nós as suas mãos e declarando que sejamos cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Estenda sua mão para mim, para minha mão. Senhor, eu consagro essas mãos. Essas mãos, Senhor, não serão mãos humanas nesse momento. Nós sabemos da responsabilidade quando alguém coloca as mãos sobre a nossa cabeça. Mas eu declaro, Senhor, de forma espiritual, que essas mãos não são mãos de homens, mas essas mãos são as mãos do Senhor que estarão sobre a nossa vida. Então você vai pegar essas mãos, você vai colocar na cabeça dessa pessoa que está do seu lado e vai dizer assim para ela: seja cheia do Espírito Santo. Um abraço nela. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar. Lembre-se disso. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Como a visão do profeta Ezequiel, que as águas tomem você, à medida que você não se mova mais, mas ela possa mover você. Amém, amados?